Como escolher bons papéis para você ter da Bolsa de Valores. Muito prazer, meu nome é Marcelo Bassani, sou professor do Hub3 e professor da Btrader, tá? Da parte de ações e mercado à vista. Eu vejo muita gente que olha ações e papéis que sinceramente não fazem sentido nenhum. Papéis que não são blue chips, não são small caps, que não pagam dividendos, que dão prejuízo, que não gera caixa e que estão extremamente devedores. E aí, todo dia as pessoas chegam em mim e falam assim: Marcelo, o que você acha desse papel? Não contempla nada disso? Eu tô fora. Mas claro que isso é uma decisão de cada um. Vamos para a prática? Vamos entender na parte fundamental e na parte do gráfico qual que é o timing ideal desses papéis? Vamos lá? Vamos à parte prática. Esse aqui é uma ferramenta, um software chamado Profit, em que você consegue olhar o gráfico de ações que estão na bolsa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas nós vamos estudar o papel, entender se ele tem lados positivos ou não. Primeira parte, eu peguei um papel que é da BB Seguridade, tá? Toda a parte de seguridade ali do Banco do Brasil, né? Banco do Brasil Seguridade, tá? Ou seja, seguros é um negócio, um setor que é perene? Sim, né? As pessoas precisam de seguros para imprevistos que aconteçam ao longo da vida delas dos mais diferentes possíveis. Então esse ramo de atuação é um ramo muito interessante. Segundo, é uma grande empresa? Com certeza. Ela movimenta aqui em média cerca de 191 milhões de negociações diárias no pregão da bolsa, tá? Então é um volume muito alto considerado. Isso também é muito bom. Depois a gente vai ver se ela dá lucro, se ela tem uma receita boa e se ela paga um bom dividendo, tá? Mas na parte do gráfico, imagine o seguinte, tá? Existe uma máxima na parte de análise técnica que é follow the whale, né? Siga a baleia. Ou seja, o que os grandes investidores mostram, a gente tem que saber o melhor timing para evitar entrar num momento e perder dinheiro naquele papel, né? Na verdade, você só perde quando você realiza, mas ficar muito tempo ali olhando o seu home broker ali com o papel negativo, né? Entrar no melhor timing para pegar a melhor alta possível. A primeira coisa que a gente observa desse papel é que ele tem topos, né? Se você olhar aqui, ele tem topos ascendentes, ou seja, tem esse topo é maior que o topo anterior, este topo aqui é maior que o topo anterior e esse topo aqui ele é maior que o topo anterior também. Se nós traçarmos uma linha, a gente vai ver que é uma linha de alta, tá? A gente chama isso de linha de tendência de alta, ou LTA, onde os topos eles são ascendentes e os fundos também. Normalmente um fundo ele é maior do que um fundo anterior. E vai me dar mais ou menos essa característica aqui. A segunda característica que eu vejo, que é muito forte, é que você está vendo essa linha preta aqui, ó, que está passando pelo gráfico aqui, eu estou passando com o cursor nela aqui, ela chama média de 200 períodos. Ela é a média dos últimos 200 pregões que tiveram deste papel. E uma coisa que a gente percebe é que é uma média que funciona como um suporte, ou seja, dificilmente o preço desde 2023 ele tem sido negociado abaixo dessa média. Então é uma média muito forte, tá? Você vê que o preço ele vem nessa região aqui e logo ele sobe, depois ele volta para próximo dessa região, ele sobe, ele vem para próximo dessa região e ele sobe, depois ele corrige novamente e vem próximo desta região. E percebemos que no momento atual ele está muito próximo novamente da média de 200 períodos, tá? Onde nós temos um estocástico, tá? Que é o volume de quantas pessoas estão comprando e quantas pessoas estão vendendo, bem baixo para volume comprador, ou seja, como se houvesse um esgotamento, né, da força compradora. Significa que o preço ele vai subir? Não, mas significa que existe um esgotamento, é mais uma análise em que a gente pode ter, e significa que historicamente, daqui para trás, o preço ele tem se comportado bem acima da média dos últimos pregões e que ele já está no dia de hoje bem próximo dessa média. Mas e aí, é uma boa? Não é? O que eu costumo dizer é, pela análise técnica, parece que a
aquela musiquinha, né? Ai, 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 tá chegando a hora, né? Parece que tá chegando a hora. Ainda tem alguma coisinha para acontecer provavelmente, mas tá chegando a hora, né? A gente normalmente vê que é algo mais interessante quando o papel ele faz um pivô de alta, né? Ele muda essa tendência de queda e ele faz um pivô de alta, tá? Então normalmente nesses momentos eles tornam-se mais interessantes, tá? Por enquanto, o que normalmente uma pessoa faz é observar, mas dá para perceber que ele já está bem próximo da média de 200 períodos e que é algo que está em ascensão. Novamente, você prefere investir em papéis que estão em ascensão ou em declínio, né? Que estão subindo ou que estão caindo? É mais interessante em papéis que estão subindo normalmente. Para a gente ter certeza se esse papel é interessante ou não, tem um site que você consegue ver de graça, tá? Que é o site do Investing. Você entra lá e consegue analisar os principais pontos. Tem diversos, né, estatísticas e estudos da análise fundamentalista. No vídeo de hoje, vou te mostrar as principais, tá? Tem um lado intermediário e um lado mais avançado, tá? Mas os principais aqui você já vai conseguir pegar bem, tá? Primeiro deles, vamos olhar a receita do BB Seguridade. Quando eu clico na receita do BB Seguridade, eu consigo ver que desde 2022 ela é uma receita, olha esse gráfico, que vem subindo. É uma receita crescente. Ponto positivo. O segundo ponto é em relação ao lucro de BB Seguridade. Ele é um lucro que desde também aqui de 2022, no final de 2022, ele vem crescendo em linhas gerais, tá? Ele vem crescendo. O último trimestre aqui deu uma leve baixa, mas vem meio que constante. Ponto neutro para positivo, né? Devido a essa pequena queda, senão seria 100% positivo. A parte muito interessante é o dividendo. 10% de dividendos pagos nos últimos 12 meses, tá? Em BB Seguridade. Então aqui o quanto que na média ela tem pago de dividendos, tá? Tava 9,31, 7,8, 11, 8,32, 10,71, mas no preço de hoje ela está pagando em média 10% em dividendos, tá? Significa que você comprando esses papéis você teria 10% de dividendos já livre de impostos, o que só aqui já mostra ser algo muito interessante, porque é muito acima de, sei lá, a grande maioria de aluguéis de imóveis, exemplo, no qual você ainda vai pagar o seu imposto de renda sobre isso. Dividendo, você não paga imposto, porque esse imposto já foi computado lá atrás pela empresa. Então, dividendos são livres de impostos. É dinheiro na sua conta ali. E aí, isso é legal. A margem de lucro bruta aqui está dando 98%, ou seja, muito alto, tá? A margem também muito alto. Dito isso, nós temos uma receita crescente historicamente, um lucro líquido crescente, nos últimos tempos constante, tá? Nós temos um dividendo bem acima dos 6% que eu mostrei e temos um papel que caiu aqui, tá? Cerca de já 14%. Pode ser um papel que já corrigiu bastante. E se ele continuar corrigindo, Marcelo? Tem algo que é muito interessante. Lembra dos 10%? Eu vou dar um zoom aqui, ó, só para você entender. Imagina esse papel cair mais 10% ao longo de um ano. Mas esses 10%, né, você vai receber em dividendos. Claro que retornos passados não são garantias de retorno nos futuros, tá, pessoal? Isso são dados históricos, podem mudar daqui para frente, tá? Mas, mesmo se o papel chegar aqui caindo 10%, aqui, ó, nessa região, você ainda, com os dividendos que você ganharia, você ainda ficaria no 0 a 0 com o papel. Ou seja, ele seria negociado a preços lá de trás, o que pode ser algo também interessante. Esse modelo de você permanecer no papel reinvestindo, tá? Os valores que você ganha no papel, a gente costuma dizer que pode ser um hedge, tá? Por quê? Porque a queda de 10% do papel ela é compensada. Lógico que não é uma conta de padaria, o valor final ele vai oscilar um pouquinho, mas você vai ser compensado pelos dividendos que você vai ganhar. Num papel que está em ascensão e você está negociando ele próximo das mínimas de um canal de alta, faça seus estudos. E aí, para você, coloca nos comentários aqui, é uma boa? Não é investir nesse papel com esse tipo de análise técnica e análise fundamentalista? E se você gostou desse vídeo, curte ele e compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas
possam ter acesso aos nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Te vejo em mais vídeos aqui no canal e tamo junto. Valeu!